Capítulo 6. O Rei do Palácio Dourado. À medida que o sol se punha, tingindo o céu com matizes de fogo e sombra, a companhia persistia em sua jornada, atravessando a vastidão que se estendia sob o manto crepuscular. Sob a liderança de Aragorn e a vigilância de Gandalf, o grupo, incluindo o vigoroso Legolas e o resiliente Gimli, avançava incansável, desafiando o cansaço que pesava sobre seus corpos. A quietude da noite os envolveu, apenas para ser rompida pelo breve repouso que Gandalf concedeu, um descanso escasso diante da urgência de sua missão. Enquanto os corações dos viajantes ansiavam por descanso, Gandalf, o eterno vigia, permanecia imóvel, seus olhos penetrando as sombras que se estendiam ao leste e ao oeste. A noite, carregada de ventos gélidos e nuvens errantes, passou quase sem ser percebida, até que a lua fria deu lugar à aurora. Com o renascer do dia, a companhia retomou sua marcha, impulsionada pela necessidade e pelo destino. A estrada sob seus pés tornou-se um rio de prata ao luar, com Hasufel e Arod seguindo o rastro de Shadowfax, a montaria incomparável de Gandalf, cuja silhueta quase se confundia com a neblina matinal. As horas se desdobravam como o tecido do tempo, cada momento trazendo-os mais perto de seu objetivo, até que os primeiros raios do amanhecer romperam o véu da noite, revelando as montanhas que se erguiam majestosas ao sul, sentinelas imóveis diante da vastidão da planície. Diante deles, o vale se abria, um caminho entre colinas que prometia segredos e desafios. Uma montanha solitária se erguia como um guardião à entrada do vale, seu cume tocado pelo brilho dourado do nascer do sol. Foi nesse cenário de beleza indomável que Gandalf, com um gesto, chamou a atenção de seus companheiros para o espetáculo diante deles. Edoras, o coração de Rohan, onde Théoden, o rei, residia. Legolas, com seus olhos de elfo, descreveu a visão que se desenrolava à distância. Um rio branco fluindo da neve, cercado por uma colina verde sob a luz dourada do sol, uma fortaleza rodeada por muralhas e espinhos, e no centro, Meduseld, o palácio resplandecente cujo telhado parecia tecido em ouro. A paisagem era um testemunho do esplendor e da força de Rohan, um reino marcado tanto pela beleza quanto pela iminência da guerra. A companhia, então, prosseguiu, atravessando o rio de águas rápidas, movendo-se com a cautela aconselhada por Gandalf. A proximidade da guerra tornava cada passo uma incerteza, cada sombra uma possível ameaça. Mas a beleza da terra não se deixava obscurecer pelo medo. Ao pé das colinas, flores chamadas Simbelmine floresciam, um lembrete eterno dos que ali descansavam. Ao passar pelos grandes túmulos dos antepassados de Théoden, a companhia refletiu sobre a passagem do tempo e a memória dos homens. Aragorn e Legolas compartilharam pensamentos sobre a longevidade de suas próprias terras em contraste com a história humana, um tecido entrelaçado de canções e silêncio. Gandalf, então, evocou as palavras de um poeta antigo de Rohan, um lamento pela transitoriedade da glória e da vida, uma melodia carregada de nostalgia e beleza. Onde estão cavalo e dono? Onde a trompa que ecoava? Onde estão elmo e gibão e o cabelo que esvoaçante brilhava? Onde está a mão sobre a harpa e do fogo o rubro tremer? A primavera e a colheita onde estão e o trigo alto a crescer? Como a chuva da montanha passaram, como um vento no prado. Os dias no poente desceram atrás do monte ensombreado. A fumaça da brasa que morre, quem a irá guardar? E os anos do mar refluindo, quem os irá contemplar? Assim, com o coração repleto de canções e a mente alerta para os desafios que se avizinhavam, a companhia aproximou-se de Edoras, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse, sob o céu claro que prometia tanto esperança quanto provação. Com essas palavras,
Os intrépidos viajantes atravessaram o silêncio imponente dos montículos, seguindo um trajeto sinuoso que os guiou pelas encostas vibrantes de verde, até que finalmente se depararam com as vastas muralhas, incessantemente varridas pelos ventos, e os majestosos portões de Edoras. Lá, encontraram-se diante de homens adornados com malhas de metal cintilantes, os quais, ao perceberem a aproximação, ergueram-se prontamente, suas lanças bloqueando o caminho. "Altai, estranhos não reconhecidos!" exclamaram na língua peculiar daquela terra dos cavaleiros, demandando conhecer os nomes e os propósitos dos recém-chegados. Nos olhos dos guardiões, lia-se uma mistura de surpresa e uma reserva cautelosa, com olhares especiais lançados em direção a Gandalf. O mago, sem hesitação, respondeu-lhes na mesma língua, questionando o motivo pelo qual não utilizavam a língua comum, adotada no Oeste, para suas perguntas. Um dos guardas explicou que, por ordem do rei Théoden, somente aqueles que dominassem sua língua e fossem considerados amigos poderiam adentrar os portões, especialmente em um período tão sombrio quanto aquele, marcado pela guerra. Os forasteiros se identificaram, com Aragorn explicando a procedência de seus cavalos, emprestados pelo próprio Elmer, terceiro marechal da Terra dos Cavaleiros. A menção a Elmer trouxe uma sombra de preocupação ao rosto do guarda, que confessou nada saber sobre o marechal. Ademais, revelou que haviam sido instruídos por língua de cobra, a mando de Théoden, a proibir a entrada de estranhos. Gandalf, com um tom de urgência inegável, solicitou ao guarda que notificasse o rei de sua chegada, apresentando-se e aos seus companheiros de forma que refletisse tanto sua dignidade quanto seu propósito. Com nomes e intenções anunciados, o guarda partiu para levar a mensagem, enquanto os outros permaneceram sob o olhar atento dos sentinelas restantes. Após uma espera tensa, o convite para adentrar foi finalmente estendido, sob a condição explícita de que todas as armas fossem deixadas à entrada. Assim, os viajantes seguiram o guia através dos portões escuros por uma trilha pavimentada que serpenteava entre moradias de madeira e portas sombrias, ao lado de um canal onde um riacho de água cristalina fluía alegremente. Ao alcançarem o ápice da montanha, foram saudados por uma plataforma elevada, cercada de verde e adornada por uma fonte cuja água brotava de uma escultura em forma de cabeça de cavalo. Subiram então uma escadaria de pedra, flanqueada por sentinelas de aparência majestosa, cujos cabelos dourados em tranças caíam sobre armaduras que brilhavam ao sol. Ao término da escada, foram recepcionados por guardas que, em sua língua nativa, ofereceram saudações corteses. Hama, a sentinela de Théoden, solicitou então que deixassem suas armas antes de prosseguir. Com relutância e após um breve confronto verbal sobre a autoridade e os costumes do lugar, Legolas, Aragorn e os demais concordaram em entregar suas armas, respeitando assim a tradição e a vontade do senhor daquela casa. Gandalf instava pela união, alertando que a discórdia entre eles só traria alegria às sombrias forças de Mordor. Sua mensagem carregava um senso de urgência incontornável. Aos pés de Hama, depositou sua estimada espada Glamdring, uma relíquia élfica de eras passadas, pedindo passagem com uma autoridade serena que poucos poderiam contestar. Aragorn, em um gesto de respeito e desafio, colocava sua própria lâmina, Andúril, a espada reforjada, símbolo de um legado que se erguia contra o esquecimento e a ruína, prometendo morte àqueles que ousassem desafiá-la sem ser seu legítimo herdeiro. O guarda, impressionado pela aura de poder e história que os envolvia, recuava, reconhecendo a grandeza que se apresentava diante dele, uma reminiscência de tempos heróicos e lendários. Gimli, não querendo ser o último a mostrar seu respeito, colocava seu machado ao chão, selando o pacto de confiança entre eles. A entrada no salão era concedida, mas não sem hesitação.
O pedido de Gandalf para manter seu cajado, um suporte mais significativo do que aparentava, era um ponto de contenção. Rama, ponderando entre a precaução e o respeito, permitia finalmente sua entrada, reconhecendo a honra e a dignidade que os acompanhavam. Você escutou mais um episódio de O Bardo Preguiçoso. Se você gostou, deixa o like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seus amigos para aumentar ainda mais nossa comunidade de amantes de histórias. Muito obrigado e até a próxima!